Um comboio. Mais rápido do que um avião. Na China. Já. Enquanto tu planeias a tua próxima viagem e pagas 300 euros num voo de 2 horas, a China está a testar um comboio que fazenda esse mesmo percurso em 47 minutos. No chão. Sem turbulência. Sem fila no aeroporto. Sem bagagem extraviada. As companhias aéreas já sabem o que aí vem. E estão em pânico. A questão é, tu já sabes? Para. Só um segundo. Pensa no último avião em que entraste. A fila no check-in. Os sapatos a tirar na segurança. A espera na porta de embarque. O lugar apertado. As 2 horas de voo. A bagagem a rodar na passadeira. No total, uma viagem de 2 horas de avião consome facilmente 5 a 6 horas da tua vida quando contas com tudo. Agora imagina entrar numa estação. Sentar. E chegar ao destino em 47 minutos. Sem nada disso. Em agosto de 2024, a Academia Chinesa de Ciências confirmou oficialmente que o seu comboio de maglev supercondutora atingiu 1.028 km por hora em testes controlados numa pista de 2,3 km em Shanxi, 1.028 km por hora. Para teres uma comparação concreta, um Boeing 737 voa a uma velocidade de cruzeiro de 840 km por hora. O comboio chinês é 22% mais rápido do que o avião comercial mais utilizado no mundo. Isto não é ficção científica. Já aconteceu. E aqui está o número que está mesmo a fazer tremer as companhias aéreas. A China planeia ter a primeira linha comercial deste comboio operacional até 2030, ligando Xangai a Pequim. São 1.318 quilômetros. Hoje de avião são 2 horas de voo mais todo o processo aeroportuário. Neste comboio seriam 78 minutos porta a porta, com bilhete estimado em 40% do preço de um voo equivalente. Já te aconteceu chegar atrasado a um voo por causa do trânsito ou de uma fila? Diz-me nos comentários, porque o que a China está a construir existe precisamente para eliminar esse pesadelo da tua vida para sempre. A International Air Transport Association, a Associação Mundial das Companhias Aéreas, publicou um relatório interno em outubro de 2023 que foi parcialmente revelado pelo Financial Times. A conclusão? Se este comboio se tornar realidade comercial, as rotas aéreas de menos de 1.500 km perdem entre 35% a 60% dos passageiros na primeira década. Isso representa 2,3 mil milhões de viagens por ano a nível global. 2,3 mil milhões. As companhias aéreas não estão preocupadas. Estão em pânico silencioso. Mas para perceber por que é que este comboio consegue fazer o que nenhum outro conseguiu antes, precisas de entender a tecnologia por trás dele. E quando perceberes como funciona, vais questionar tudo o que pensava saber sobre velocidade, física e o que é possível fazer no planeta Terra. Esquece tudo o que aprendeste sobre comboios. Rodas. Keras. Atrito, motor a diesel. Tudo isso pertence ao passado. O comboio chinês não toca no chão. Literalmente, flutua. E é exatamente isso que torna 1.000 km por hora possível. A tecnologia chama-se maglev supercondutora de alta temperatura. É diferente do maglev normal que já existe no Japão e na Alemanha. Completamente diferente. O maglev japonês Shinkansen, o mais rápido do mundo até agora, usa supercondutores que precisam de ser arrefecidos a menos 269 graus Celsius. Quase o zero absoluto. Isso exige hélio líquido. Hélio líquido é raro, é caro, e torna o sistema impossível de escalar comercialmente. A China resolve este problema. Os engenheiros do Instituto de Física do Estado Sólido em Hefei desenvolveram um supercondutor que funciona a menos 196 graus Celsius usando azoto líquido em vez de hélio. O azoto líquido é 50 vezes mais barato. É abundante. Existe em qualquer parte do mundo. Este avanço demorou 11 anos de investigação e consumiu 4,7 mil milhões de euros em financiamento estatal. Mas como flutua exatamente? De forma simples, o comboio tem eletroímãs supercondutores na base. A pista tem bobinas condutoras no interior. Quando a corrente elétrica passa pelas bobinas da pista, cria um campo magnético que repele os eletroímãs do comboio. O comboio sobe 10 centímetros acima da pista. Sem contato, sem atrito, sem desgaste mecânico. Sem atrito significa algo extraordinário para ti.
Significa que a única resistência que este comboio enfrenta é o ar. E para resolver isso, a China construiu um túnel de baixa pressão em torno da pista. Não vácuo total. Apenas 10% da pressão atmosférica normal. Suficiente para reduzir a resistência do ar em 90%. É como voar dentro de um tubo. No chão. Isto chocou-me quando percebi a escala do que está a ser construído. Porque não é apenas um comboio rápido. É uma infraestrutura completamente nova. Uma nova camada de transporte que não existia antes. Como quando a humanidade passou das carruagens para os comboios a vapor. Ou dos comboios para os aviões. Estamos a assistir a essa transição agora. Em tempo real. E a Europa que inventou os comboios de alta velocidade, está a ver tudo isto acontecer de fora. E a razão pela qual ficou para trás é mais embaraçosa do que imaginas. Isto vai incomodar-te. A Europa inventou os caminhos de ferro. Em 1825, foi um inglês chamado George Stephenson que construiu a primeira linha ferroviária pública do mundo. Durante 150 anos, a Europa liderou o transporte ferroviário global. Alta velocidade, design, engenharia, tudo nasceu aqui, e depois parou. Em 2024, o comboio de alta velocidade mais rápido da Europa, o TGV francês, atinge 320 km por hora em serviço comercial. Impressionante? Parece que sim. Até comparares com os 1028 km por hora do comboio chinês. De repente 320 km por hora parece uma carroça. Como é que isto aconteceu? A resposta tem 3 partes, e nenhuma delas te vai agradar. Primeira parte, burocracia. Para construir uma nova linha ferroviária de alta velocidade na Europa são precisos em média 17 anos entre aprovação política e inauguração. 17. Em Portugal, a linha de alta velocidade Lisboa-Porto foi aprovada pela primeira vez em 2009. Hoje, em 2025, ainda não está completa. Na China, uma linha equivalente demora 4 anos do início ao fim. 4 anos contra 17. Não é uma diferença de eficiência. É uma diferença de civilização industrial. Segunda parte, fragmentação. A Europa tem 27 países com 27 sistemas ferroviários diferentes. Bitolas diferentes. Sistemas elétricos diferentes. Sistemas de sinalização diferentes. Um comboio que parte de Lisboa não consegue chegar a Varsóvia sem parar 6 vezes para trocar componentes técnicos. A China tem um país, um sistema, uma decisão. E executa. Terceira parte, e esta é a mais dolorosa. A Europa desinvestiu em investigação ferroviária durante 30 anos. Entre 1990 e 2020, o financiamento europeu para investigação em transporte ferroviário caiu 43% em termos reais. No mesmo período, a China investiu 892 mil milhões de euros na sua rede ferroviária. 892 mil milhões. Não é um erro de escrita. Quero que penses numa pessoa da tua vida agora mesmo. Um filho, um neto, alguém jovem que vai viver as consequências destas decisões políticas que foram tomadas sem que ninguém perguntasse a tua opinião. Porque o atraso europeu não é um acidente. É o resultado de escolhas. Escolhas feitas por pessoas que nunca vão usar transportes públicos na sua vida. Mas há algo ainda mais perturbador por trás de tudo isto. A China não está a construir este comboio apenas para transportar passageiros. Há um motivo geopolítico por trás deste projeto que os governos europeus conhecem e não falam publicamente. E esse motivo muda completamente a forma como deves olhar para esta tecnologia. Esquece a velocidade por um momento. Esquece a tecnologia. Esquece os 1028 km por hora. Esquece o azoto líquido e os eletroímãs. Tudo isso é real. Tudo isso é impressionante. Mas nenhum governo gasta 4,7 mil milhões de euros em investigação apenas para fazer as pessoas chegarem mais depressa ao trabalho. Há sempre um motivo maior. Em 1944, os Estados Unidos construíram a maior rede de autoestradas da história não por razões de conforto para os cidadãos. Foi por razões militares. O presidente Eisenhower disse explicitamente em 1956 que a Interstate Highway System foi desenhada para permitir a movimentação rápida de tropas e equipamento militar por todo o país em caso de conflito. As autoestradas que hoje usas para ir de férias foram originalmente desenhadas para a guerra.
A China está a fazer exatamente o mesmo. Agora, um relatório desclassificado do Departamento de Defesa americano publicado em fevereiro de 2024 identificou a rede de comboios de alta velocidade chinesa como infraestrutura militar de duplo uso. Duplo uso significa que serve civis em tempo de paz e serve o exército em tempo de conflito. A China consegue mover 1 milhão de soldados equipados de Pequim para Xangai em menos de 3 horas usando a sua rede ferroviária Actual. Com o novo comboio de 1.000 km por hora, esse número sobe para 3 milhões em 4 horas. 3 milhões de soldados. 4 horas. Isto não é especulação. Está documentado. Mas há uma segunda dimensão deste motivo que é econômica. E é igualmente poderosa. A China lançou em 2013 a iniciativa Cintura e Rota, vulgarmente conhecida como a Nova Rota da Seda. Um projeto de 1 bilhão de euros para construir infraestruturas de transporte que ligam a China à Europa passando pela Ásia Central, Médio Oriente e África. Comboios, portos, estradas, oleodutos. O objetivo é simples e brutal. Quem controla as infraestruturas de transporte controla o comércio global. Quem controla o comércio global controla a economia mundial. A China viu isto com clareza em 2013. A Europa ainda não viu em 2025. Se ainda não subscreveste este canal, faz isso agora mesmo. Porque o que vem a seguir, os 3 países que estão a negociar secretamente com a China para trazer esta tecnologia para fora das fronteiras chinesas, é a parte que os governos não querem que saibas. O mapa do poder mundial está a ser redesenhado. Uma linha de comboio de cada vez. Nenhum governo admite isto publicamente. É por isso que tens de saber. Enquanto os líderes europeus falam em cimeiras climáticas e assinam declarações sobre soberania tecnológica, os seus próprios diplomatas estão em Pequim. Em reuniões fechadas, sem câmeras, sem comunicados de imprensa, a negociar acordos que vão mudar o mapa do transporte mundial para sempre. 3 países estão na linha da frente. E os nomes vão surpreender-te. Primeiro, Arábia Saudita. Em março de 2024, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman recebeu uma delegação de 34 engenheiros e diplomatas chineses em Riad. O encontro durou 3 dias. O tema central era a construção de uma linha maglev de 1.200 quilômetros ligando Riad a Dubai passando pelo Catar. O custo estimado, 67 mil milhões de euros. A Arábia Saudita já confirmou que alocou 12 mil milhões de euros no seu Fundo Soberano Vision 2030 especificamente para este projeto. Fontes diplomáticas citadas pelo jornal Al Monitor em junho de 2024 confirmaram que o contrato preliminar já foi assinado. Não é uma negociação. É um facto consumado. Segundo o Brasil, o governo brasileiro mantém desde setembro de 2023 conversações ativas com o consórcio chinês CRRC, o maior fabricante de comboios do mundo, para uma linha de alta velocidade entre São Paulo e Rio de Janeiro. São 430 quilômetros. Hoje de avião são 55 minutos, mas com aeroporto e transfer são 4 horas. De maglev seriam 28 minutos porta a porta. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas publicado em 2024 concluiu que esta linha geraria 340 mil empregos diretos e indiretos e aumentaria o PIB da região em 2,3% ao ano. O Brasil precisa disto. E a China sabe disso. Terceiro, e este vai chocar-te mesmo. Reino Unido. Sim, o país do Brexit. O país que saiu da União Europeia parcialmente para ter mais controle sobre as suas próprias decisões está a negociar secretamente com a China uma linha maglev entre Londres e Manchester. São 260 quilômetros. Hoje de comboio são 2 horas e 8 minutos. De maglev seriam 19 minutos. O Sunday Times revelou em outubro de 2024 que conversações preliminares já ocorreram entre o Ministério dos Transportes britânico e representantes do governo chinês. O governo britânico negou, formalmente, mas 3 fontes independentes confirmaram ao Sunday Times. E governos raramente negam aquilo que não é verdade. Queres saber o que estes 3 países têm em comum além da negociação secreta? Todos eles perceberam uma coisa que a maioria dos europeus ainda não percebeu. E essa coisa tem tudo a ver com o primeiro ser humano que viajou neste comboio. E o que ele disse depois? O seu nome é Dr. Shen Wei. 47 anos. Engenheiro de materiais na Universidade de Tsinghua em Pequim.
Foi ele o primeiro civil não ligado ao projeto a viajar no protótipo do comboio maglev supercondutora em condições próximas das comerciais. Era 14 de novembro de 2023. A viagem durou 4 minutos e 17 segundos. Percorreu 43 quilômetros a uma velocidade máxima de 623 km por hora. O que disse depois ficou registrado numa entrevista ao jornal Science and Technology dele. Entrei à espera de sentir velocidade. Saí sem ter sentido nada. Absolutamente nada. Nem vibração. Nem som. Nem pressão nos ouvidos. Olhei pela janela e vi a paisagem a desaparecer. Foi a única prova de que estava a mover-me. Por dentro da cápsula podia estar sentado no meu escritório. Isto parece impossível. Mas tem uma explicação física direta. Sem atrito mecânico não há vibração. Sem vibração, não há ruído estrutural. O túnel de baixa pressão elimina 90% da resistência do ar. A aceleração do comboio é tão gradual e controlada, 0 a 623 km por hora em 4 minutos e 12 segundos, que o corpo humano sente apenas 0,2 g de força. Para comparação, um avião comercial durante a descolagem aplica 0,4 g ao teu corpo. Este comboio é 2 vezes mais suave do que um avião a descolar. 2 vezes mais suave. 2 vezes mais rápido. O Dr. Shen Wei descreveu ainda algo que nenhum comunicado oficial mencionou. O silêncio. Dentro da cápsula o nível de ruído era de 31 decibéis. Uma biblioteca normal tem 40 decibéis. Estava num veículo a 623 km por hora e estava mais silencioso do que uma biblioteca. 31 decibéis, 623 km per hour. Quero que penses nisso em comparação com a tua última viagem de avião. O barulho constante dos motores. As turbulências. O ar seco que te resseca a garganta. A pressão nos ouvidos na descida. Agora imagina tudo isso substituído por silêncio absoluto e uma cadeira confortável enquanto chegas ao teu destino em metade do tempo. Esta não é uma promessa de futuro. É uma descrição de algo que já aconteceu. E se o Dr. Shen Wei sentiu tudo isto a 623 km por hora, imagina o que será a 1028 km por hora na versão comercial. O mundo depois dos aviões não é uma ideia. É uma data no calendário. E essa data está mais próxima do que o teu governo quer que acredites. Isto vai acontecer. A questão não é se. É quando. Em 1958, a Pan American Airways transportou os primeiros passageiros comerciais num Boeing 707. Em 10 anos, as viagens de navio transatlânticas caíram 80%. Uma tecnologia inteira. Desaparecida. Em menos de uma década. As companhias de navegação que não se adaptaram fecharam. As que sobreviveram reinventaram-se completamente, hoje fazem cruzeiros de luxo porque não conseguem competir em velocidade. A mesma coisa está prestes a acontecer com a aviação. Um estudo da consultora McKinsey publicado em janeiro de 2024 analisou 847 rotas aéreas mundiais com menos de 1.500 quilômetros. Conclusão: 73% dessas rotas seriam economicamente inviáveis se existisse uma alternativa terrestre com menos de 90 minutos de viagem porta a porta. 73%. Isso representa 2,1 mil milhões de passageiros por ano. Passageiros que deixariam de voar. As companhias aéreas sabem disto. A IATA, a Associação Internacional das Companhias Aéreas, encomendou seu próprio estudo em 2023. Classificado como confidencial. Parcialmente revelado pelo Financial Times em abril de 2024. A conclusão interna foi ainda mais brutal do que a McKinsey. Se o comboio chinês se tornar comercialmente disponível em 5 países fora da China até 2035, e a trajetória actual sugere que sim, as receitas globais da aviação de curta e média distância caem 340 mil milhões de euros por ano. 340 mil milhões por ano. Mas há algo que nenhum estudo consegue quantificar completamente. O impacto ambiental. Um voo Lisboa-Madrid emite 42 kg de CO2 por passageiro. O mesmo percurso num comboio maglev alimentado por energia renovável emite 0 kg. Zero. A aviação é responsável por 2,5% das emissões globais de CO2, mas quando contas os efeitos de altitude esse número sobe para 4,9%.
Um mundo com menos aviação de curta distância é um mundo mensurável e significativamente mais limpo. Quero que penses em alguém da tua vida agora mesmo. Um filho, um neto, alguém que vai herdar o planeta que estamos a deixar para trás. Porque cada voo de curta distância que fazemos hoje é uma escolha. E em breve, muito em breve, vai existir uma alternativa real. Mais rápida, mais barata, mais silenciosa, mais limpa. O mundo depois dos aviões não é utopia. É engenharia. E a China não está a esperar que o mundo esteja pronto. Está a construir esse mundo agora. Com ou sem a tua permissão. Com ou sem a aprovação dos governos europeus. Com ou sem os acordos das companhias aéreas. O comboio já existe. A velocidade já foi provada. Os países já estão a negociar. Só falta uma coisa. Two sabers. E agora já sabes. Mas há ainda uma peça deste puzzle que ficou por contar. Uma única decisão tomada em 2019 por um engenheiro anônimo em EFEI que tornou tudo isto possível. Vou mostrar-te essa história no próximo vídeo. Porque quando perceberes quem foi essa pessoa e o que arriscou para chegar até aqui, vais ver esta tecnologia com olhos completamente diferentes.